do melhoramento animal, junto com o melhoramento aplicado. Então vamos lá, gente, começando mais uma aula aqui, né? Eu já dei os comunicados devidos. Hoje nós vamos focar em duas partes, né? A disciplina de melhoramento de vocês, ela condensa em uma disciplina a parte teórica, né? Uma parte mais conceitual, que a gente fala de genética de populações e depois vai para a genética quantitativa. E nesse caminho, hoje eu vou finalizar com duas partes importantes, que é a questão dos parâmetros genéticos, que nós já começamos a conversar na aula passada, que está associado também ao trabalho que nós fazemos com genética quantitativa, né? Então isso aqui é importante para nós, tá? Então a gente ter essa ciência de como é feito o trabalho. Então, gente, primeira coisa, antes da gente continuar, eu vou pôr aqui a minha apresentação, tela inteira. Ok. Ixi. Só um minutinho. Só um minutinho aqui, agora vai. Estão vendo a minha tela? Sim. Então tá ótimo. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês, né, até falando do parâmetro genético, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui é uma coisa muito comum que a gente vê, eu recebi hoje de um grupo nosso lá de melhoristas, né, que é aqueles memes, né, sobre o melhoramento animal. Aí tem aquela coisa que é meio piegas, né, o que meus amigos acham que é, como minha mãe acha que é, como eu achava que era, como a sociedade acha que é e como é a realidade do processo, né? Então, vocês veem aí que são visões muito diferentes, né, quando você trabalha com melhoramento animal. E, no caso, a gente trabalha, né, apesar de ter aí, ó, essas diferentes ponderações, o trabalho do melhoramento animal, ele tem muita parte de estatística e a parte também de álgebra linear, né, modelos lineares, né? Então, tem toda essa combinação aí de cada um tem a sua visão dentro do processo. Lembrando que agora, quando nós começamos a falar de parâmetros genéticos, nós já saímos daquele mundo bonito do equilíbrio de Rajon-Edberg, nós não tínhamos várias coisas, né, atuando no efeito, e partimos para a realidade. Como que é a realidade? Vocês estão vendo aí, não sei se dá para ver direitinho, isso aí são os códigos, né, que a gente usa lá na programação, para a gente estar linkando e estar fazendo toda essa avaliação. E o que eu quero colocar para vocês? Que a grande dificuldade que nós tivemos no melhoramento animal para estimar parâmetros genéticos, métodos de seleção, tem uma parte de embasamento muito grande por trás desse processo, né? Então, a realidade ela é muitas vezes diferente do que as pessoas pensam, né? Quando a gente for falar de valor genético, na parte de bovino de leite, avaliação genética em si, sumário de touros, toda essa discussão, nós temos hoje 3 fontes de informações importantes, né? Primeiro, né, as informações advindas dos parentescos, por isso que nós começamos a estudar lá a parte genética de populações. Qual que era o meu objetivo? O nosso objetivo era entender como é que os genes se comportavam ao longo das gerações. E antes disso, o Mendel lá, quando vocês fizeram genética básica, ele também buscou isso, né? Ele buscou ver como é que eram as questões, como é que se comportavam as características, né? Ele trabalhou com características que são mais associadas a menos genes, vamos dizer assim, né? Igual lá a questão da nossa ervilha, lá que é um clássico, né? Um experimento clássico. Mas quando a gente pensa aqui em relação a todas essas atribuições, a gente foi para a genética de populações e agora a gente vai falar um pouco mais da genética quantitativa, que é a base do melhoramento animal. É lógico, né? Como eu falei, a gente trabalha com 3 tipos de informações nas nossas avaliações mais modernas do ponto de vista genético, que são as informações de parentesco, os dados fenotípicos, né? Lembrando, o básico, gente, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Então, as características fenotípicas estão associadas, tem várias características de produção que são, que nós trabalhamos, por exemplo, ganho de peso, né? Produção de ovos, e
também, além dessa coleta desses dados, que é importante para diferentes métodos de seleção, a gente hoje tem a genômica, né? Que muitas vezes, quando a gente pensa em trabalhar em melhoramento animal, a gente vê lá o DNA bonitinho, dupla hélice, né? Aquelas sequências de nucleotídeos, mas ele vai muito além, né? E a sociedade só vê o resultado, né? Aqui, ó, esse touro aqui, a gente fala uma raça de musculatura dupla, né? Então, mas isso vai muito além, né? E para trás disso tem uma parte muito importante de programação, de trabalho, para quê? Para estar estimando de forma correta. Então, a gente fala parâmetro genético, estimação. Quando você estima alguma coisa, é baseado em uma série de informações que vocês têm. E no melhoramento animal, a gente trabalha com muitos dados referentes a isso, né? Muitas vezes, quando vocês estão nas disciplinas básicas, vocês ficam um pouco pesarosos em relação a para que eu vou usar isso, né? Variância, desvio padrão, a gente viu lá o que era, média, né? Então, isso tudo são conceitos básicos, mas que para nós são fundamentais para a gente estar definindo o sistema de produção que nós vamos ter e o sistema seja de um programa de melhoramento animal complexo, aí tem estimação desses parâmetros, tem o sistema de acasalamento que vai ser utilizado. Então, resumindo, a gente tenta transformar muitas vezes em números coisas que são biológicas, né? Então, a gente tenta criar estimativas para prever, né? Predizer, né? Preditor. Então, todas essas palavras, elas são importantes para vocês. Então, muitas vezes, a realidade ela é um pouco mais pesada do que, muitas vezes, uma visão de fora, né? Do que é o melhoramento animal. E aí, para nós aqui, né, eu vou colocar o que nós começamos na aula passada, que nós começamos a falar dos parâmetros genéticos e falando também dos métodos de seleção. Então, nós começamos aqui, para recordar basicamente, falando de seleção, tá? Lembrando sempre que nós, na disciplina, nós estudamos na verdade, 3 fatores que foram importantes lá na genética de populações, para vocês entenderem, mas que impactam um programa de melhoramento genético, que nós falamos um pouco de seleção, mutação e migração, nós não entramos em outros conceitos como deriva genética, por exemplo, oscilação genética, por aí afora, e começamos a falar principalmente de seleção, que é uma das coisas mais importantes, né? Como é que é? Tem até uma frase meio piegas, né? Como é que é a frase? Sobre a questão do melhoramento animal, né? Tipo, Deus fez, nós melhoramos, né? Alguma coisa nesse sentido, até para ficar uma frase mais de impacto. Na verdade, o que nós fazemos lá pela seleção é aumentar a frequência dos genes desejados. E nós falamos aqui na aula passada dos diferentes métodos de seleção, né? A gente vai até discutir isso mais, e começamos a discutir mesmo como é que são os parâmetros genéticos, né? Lembrando que essas características que nós estamos trabalhando, antes de você trabalhar com qualquer característica do melhoramento animal, você tem que entender a natureza da característica. E dependendo da natureza da característica, ela vai ter um tipo de análise associada a isso. Então, na verdade, a maioria das características de produção que nós trabalhamos e vamos falar aqui, elas geralmente seguem uma distribuição normal, né? Segue aquela curva binomial, né? A curva de sino, como alguns colocam, e a gente começa a tentar estimar esses parâmetros genéticos. Então, parâmetros genéticos eles vão ser importantes para nós aí, para a gente trabalhar e atuar em relação à obtenção do mesmo. Aqueles depois que quiserem obter a estimação da herdabilidade, como que calcula a correlação, eu vou estar inserindo um material lá, mas é uma coisa um pouco mais complexa, que na nossa disciplina, infelizmente, não dá tempo da gente aprofundar muito esses cálculos de herdabilidade, né? Lembrando que a herdabilidade é a variância, vocês lembram aqui dos símbolos de variância, genotípica sobre a variância fenotípica. Lembrando que o fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Então, ó, isso aqui nós discutimos na aula passada, né, sobre a questão das herdabilidades. Lembrando que a aula anterior já está postada lá no material. E por que nós precisamos de saber dos parâmetros genéticos? Quando a gente for discutir treinamento de aves, suínos, bovinos de leite, bovinos de corte, nós vamos falar muito desses parâmetros genéticos e a importância dele.
Muitas vezes a pessoa chega lá, sei lá, o sumário de touros. Vou pegar uma avaliação genética, vou escolher características X, Y e Z. Mas você tem que entender a natureza da característica. Será que essa característica é muito herdável? Será que o ganho genético vai ser grande de uma geração para outra? Como é que eu vou fazer a intensidade de seleção? Como que eu vou trabalhar isso tudo? Então, o parâmetro genético, ele é fundamental para nós. E ele varia muito de população para população. Cada população é única. Isso também tem que ficar claro. Então, eu já falei na aula passada que, às vezes, os valores de herdabilidade, né, eles acabam variando muito na literatura, ok? Então, isso também é um outro ponto que a gente tem que estar atento em relação aos valores aí de herdabilidade. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, o meu foco é idade ao primeiro parto. Aí nós temos que lembrar que, geralmente, características reprodutivas têm baixa herdabilidade, você vai ter um ganho, mas ele vai ser numa velocidade menor, né? Porque a herdabilidade está correlacionada com o ganho genético. Então, esse tipo de relação é importante. E outra coisa que vocês vão ver também, que tem que ficar muito claro, é que nós temos muitas informações. E muitas informações, geralmente, acarretam confusão no entendimento e no processo de seleção. Então, esse também é um fator que deve ficar muito claro para vocês. Tentar entender os conceitos que nós temos e a aplicação do mesmo. Então, a herdabilidade, ela nos diz muita coisa sobre uma característica. E nós falamos também na aula passada das correlações e da seleção indireta. A seleção indireta, ela muitas vezes nos ajuda a caminhar em alguns processos de seleção, né? Porque você seleciona uma característica e acaba carregando outra junto. Então, isso também é importante demais para nós. Essa aqui é a fórmula de correlação genética, né? Eu até estou pensando nesse semestre, no pós-pandemia, né, a gente tem que ser muito otimista, eu quero fazer uma disciplina só sobre sistemas de acasalamento, algo nesse sentido, eu não pensei, mas que tenha sistemas de acasalamento e que a gente possa aprofundar muito nessa discussão aí de programas de seleção e também o seu valor econômico do processo. Lembrando que essas características que nós trabalhamos são características que têm valores econômicos. Então, os seus pesos no processo de seleção também é uma importante tomada de decisão. Tá? Então, correlação, o Rzinho aí, é igual, né? Aí nós temos o desvio, né? De X e Y aí, né? Nós temos as variâncias X e variância de Y, a raiz do mesmo, e aí nós vamos calcular o grau de associação entre duas características, né? Então, eu consigo mensurar certinho, lembrando que causa isso são as relações que nós temos aí, né, de pleiotropia, ligação gênica, ou seja, mais de um gene interferindo. Então, vocês já pensaram, né, tem até essa vaquinha aí, a fotinha da vaquinha, né? Quantos genes estão associados à produção de leite? E quantas regiões diferentes podem estar associadas? Então, é muito mais complexo trabalhar com características quantitativas. Descobrir eles falam até a caixa preta da biologia, né? Isso é muito importante para nós. Então, na verdade, o melhoramento animal ele atua em diversas áreas, e aí aqui a gente trabalha mais uma parte clássica do melhoramento animal, né? Como já falei, né, as respostas correlacionadas, e aqui são alguns exemplos aí que nós temos de correlações entre características. Então, isso é importante para nós. Aqui eu vou começar a falar sobre diferencial de seleção, né? Aí uma coisa importante, né? Nós vamos fazer alguns exercícios aí, eu vou pôr uma lista lá sobre diferencial de seleção. Aqui é só o início, gente, tem muito mais coisa para a gente incluir nessa discussão diferencial de seleção, mas a gente chama de diferencial de seleção a média entre os indivíduos selecionados e a média do rebanho. Aí, gente, nós temos que pensar, nós estamos falando de médias, rebanhos, né, população. Então, por exemplo, se você pegar o programa de melhoramento genético de uma raça, quantas informações não tem? Até eu faço uma sugestão para vocês, depois, até me deu uma ideia boa de um fórum aqui agora, para falar dos diferentes programas de seleção que nós temos relacionados às raças, né? Seja programa de melhoramento genético
de uma raça GIR, seja no desenvolvimento de uma linhagem de suínos, né? É até interessante que esse conceito de linhagem, ele é mais popularizado, né, em aves e suínos, do ponto de vista comercial, até pelo seu esquema lá de transmissão, né, passagem de material genético, as suas etapas, né? Em bovinos nós temos isso, mas é uma coisa, o conceito de raça ele é mais amplo, né, vamos dizer assim, né? E a linhagem também. Eu lembro que uma vez eu estava numa banca participando da seleção para concorrer ao doutorado da UFMG, e o professor Jonas, se não me falha a memória, perguntou o que era uma linhagem. E ele associou muitas vezes linhagem a uma linha, né? Que você vai construindo em determinada família, né? E aí ele tem uma característica muito específica para aquele trabalho de seleção. Então, gente, selecionar é um trabalho de muita responsabilidade. E os números não mentem, né? Se entra lixo no computador, sai lixo. Ou seja, se chega um banco de dados para mim, com os dados de produção de um rebanho, e eles estão modificados, ou eles foram feitos alguma coisa para favorecer um ou outro animal, a gente não tem uma confiabilidade na avaliação genética. Então, sempre a avaliação genética ela tem que ser o mais próximo da realidade, tem que ser a realidade da fazenda, né? Seja em relação às pesagens, seja em relação aos controles e às mensurações. E lembrar, gente, que mensurar, isso custa dinheiro. Porque o tempo que você vai estar lá mensurando, por exemplo, pesando leite, é o tempo que você poderia estar fazendo outra atividade na propriedade. Só que lembrando, né, o ambiente, na verdade, o ganho genético é um ganho permanente que você quer ao longo das gerações. E muitas vezes o ambiente é uma coisa muito mais transitória, né? Você não pode falar, vou passar esse ambiente para a próxima geração. Né? Não estou falando da interferência no ambiente, na composição do genótipo, é uma outra linha de trabalho, de estudo, não vem ao caso. Então, voltando aqui, o ΔS é a média dos indivíduos selecionados e do rebanho. E muitas vezes, né, a gente tem que estar muito atento a esses conceitos, porque a mais piegas de todas aqui, de ganho genético, a formulazinha, até para vocês começarem a entender o que é isso, é o ganho genético. O ganho genético, ele é essa fórmula básica, vai ser o ΔS vezes a herdabilidade, é a diferença entre as médias de gerações subsequentes, após e antes da seleção. Nós vamos fazer alguns exercícios associados a esses dois conceitos. Então, ó, diferencial de seleção é a média dos indivíduos selecionados menos a média do rebanho. Ali eu chamei de M0, né? Que é a média inicial. E o ganho genético vai ser ΔS vezes a herdabilidade. Depois nós vamos destrinchar essas fórmulas um pouco mais aí para o entendimento de vocês. Mas são conceitos bem importantes para nós. E se a gente fosse fazer uma conta de padaria aqui, para vocês começarem a, vamos dizer assim, aquecer os motores, né? É lógico que isso aqui é só para vocês terem uma noção de como seria uma conta simples, né? Mas é muito mais complexo o processo. Se você tem uma situação que a média aqui, ó, de produção é 3 mil quilos, né? E uma situação 2, né? Que é 5 mil quilos, que são os indivíduos selecionados, tá? Então, situação 1, a média da população. Situação 2, a média dos indivíduos selecionados. Eu acho que... Deixa eu voltar aqui para mudar a cor aqui que ficou... Só um minuto, gente. Como é que eles falam? Quem sabe, faz ao vivo. Então, mais ou menos isso, tá? Ok. Aqui. Então, voltando à nossa apresentação. Então, nós temos aqui um diferencial de seleção, ΔS, de 2 mil quilos, ou seja, a média da população de selecionados era 5 mil quilos, a média da população original, 3 mil quilos, né, da onde nós tiramos esses selecionados, e aí nós vamos ter um ΔS de 2 mil. O ganho genético, no caso, vai ser ΔS vezes a herdabilidade. Então, teoricamente, fazendo uma conta meio de padaria aqui, o ganho genético de uma geração para outra, considerando esse processo de seleção, seria de 600 quilos, ou seja, o ganho genético está em função do parâmetro genético herdabilidade e o tanto que você selecionou.
né? Aí nós vamos entrar no conceito de intensidade de seleção, né? Nós vamos fazer vários exercíciozinhos desse aí, para vocês entenderem, principalmente na parte, quando a gente for falar mais de bovino de leite, bovino de corte. Então, a gente tem que sempre estar associando, né, esses conceitos para nós. Outra coisa que eu vou falar aqui muito rapidamente é o efeito do ambiente, né, sobre o processo de seleção. Existem várias discussões, né, sobre as avaliações genéticas. Eu falo assim, quanto mais... Quando nós formos pensar, se a gente fosse fazer um processo de seleção, primeira coisa que a gente, na minha concepção, a gente tinha que estar atento é como é feito esse processo de seleção e quais são as características que nós queremos. No Brasil, nós tivemos isso muito no passado, né? Que às vezes trazer um animal de fora, de outro país, que teve outro processo de seleção, e aí nós temos um efeito muito grande da interação genótipo-ambiente, né? Então, essa dependência do ambiente com o sistema de produção é importante. Quando nós pegamos sistemas como aves e suínos, né, geralmente esses animais são criados em ambientes controlados. Tanto é que, por exemplo, se acabou a luz numa granja, a chance dos animais morrerem é muito grande, né, por causa do calor naquele ambiente, alta taxa de alta intensidade de indivíduos por metro quadrado. E aí essa interação ela acontece muito. Vamos dar um exemplo. Quando eu trago, por exemplo, um bovino da raça holandesa, esse dia saiu até de uma empresa que ela deu a notícia dos tourinhos holandeses e da raça Jersey chegando no Brasil. Chegando no Brasil para compor a bateria de touros em relação a isso. Vocês aí, vão aproveitar o chat aqui. Vocês acham que isso é uma boa... O que vocês acham? Vai ser uma boa para nós aqui no Brasil trazer esses animais lá do Canadá? Acho que é o Canadá que veio, se não me falha a memória. O que vocês acham? Como é que vai ser isso aqui para nós? Como é que esses animais vão... Primeiro, como é que eles estão se sentindo quando chegarem aqui no Brasil? Eles têm um chute aí no chat, alguma coisa? O que vocês acham? Não sei. Diferença do ambiente. O Davidson falou estresse. E, na verdade, a gente, hoje, quando a gente falou de fluxo gênico, né, uma coisa que nós citamos é o material genético quando vem de fora, né, essa migração de material genético. Eles foram criados em outro ambiente. Se você pensar no Brasil, quando você pega um animal do sul e já traz para a nossa região, você já tem uma mudança em relação ao estresse térmico, né, a relação, adaptação do animal, o efeito do ambiente. E muitas vezes, o que vai acontecer? Ó, esse gráfico aqui foi muito claro. Embaixo, no verdinho aí, gente, quando você não tem o efeito do ambiente, aqui, ó, no começo, o melhor indivíduo nesse ponto aqui vai ser o melhor indivíduo aqui na frente, não tem interação. E aí, quando tem interação, pode ser que o seguinte, o ambiente limite a expressão da característica. Pode ser que esse animal veio de fora, muito leiteiro, mas com calor, com a questão de endo e ectoparasitas, ele não conseguiu expressar a sua característica. Então, o que nós temos? O fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, mais a interação genótipo-ambiente. Então, você pode até incluir nessa conta aí da expressão do fenótipo essa interação. Uma coisa que eu lembro muito, eu cheguei aqui no Instituto, foi em, deixa eu fazer as contas, 23 de dezembro de 2008. E aí, não sei se vocês sabem, aqui no nosso rebanho de bovinos de leite, nós tínhamos alguns animais que eram originários da Hungria, pelo menos foi o que foi contado. E aí esses animais, eles eram POI, vamos dizer assim, né, puros de origem importada, e eram animais da raça holandesa. E tinha uma vaca, eu não esqueço o nome, que é um nome muito peculiar, que era groselha. Ela ficava o tempo todo dentro d'água. Ela tinha muita dificuldade de adaptação. Uma temperatura que os outros animais estavam ok, ela não conseguia se manter, respiração muito ofegante, esse tipo de situação. Então, muitas vezes, o ambiente, ele é um limitante. Tanto é que umas coisas que a gente fala, assim, ó, eu dava disciplina de bovino de leite, bovino de corte também, e fazia um trabalho que era o seguinte, distribuía achava na internet propriedades que estavam vendendo, e cada grupo tinha que propor um projeto ou de bovino de leite ou de bovino de corte para aquela propriedade que estava vendendo. Então, por exemplo, tinha lá, vendendo 500 hectares no Pará, e outra era 200 hectares no Rio Grande do Sul. Tem isso, tem aquilo, etc. Tal.
E era muito interessante quando as pessoas iam propor a raça, o grupo genético que ia ser responsável pela produção de leite ou a produção de corte. Porque às vezes a pessoa escolhe muito pelo aquilo que ela gosta, né? E na verdade, o animal, não é o animal que escolhe a propriedade que vai ser, o clima, o ambiente da propriedade que vai ser determinante para a escolha desse indivíduo. Porque às vezes o animal não vai caminhar bem nesse sentido. Igual se a gente pensar no Nordeste do país, né? O Nordeste tem altas temperaturas e até mesmo algumas raças adaptadas foram criadas. Aí a gente tem a raça pé duro, né, lá do Nordeste, selecionada para fazer taperoá, faz um bom trabalho com guzerá, sinde. Isso também está muito associado à sua origem também, né? Então são pontos que a gente deve levar em consideração e entender muito bem essa relação de interação genótico-ambiente, ok? Então esse seria um ponto importante para nós. Eu vou falar mais alguns parâmetros genéticos, como repetibilidade, né, na parte mais de gado de leite, tá? Isso é fundamental para nós. Até aqui alguma dúvida, gente? Posso passar para outra apresentação? Dá no chat aí um salve aí para nós. Tá tudo ok? Tá difícil demais? Tranquilo, matéria muito fácil, todo mundo concordando que a disciplina é tranquila, né? Então, nós vamos caminhando. Então, gente, falando mais de métodos de seleção, né, se a gente for pensar, aí eu já até indo mais a fundo, a escolha de indivíduos que vão ser reprodutores e pais da próxima geração é uma escolha muito difícil. Porque, ao mesmo tempo, não estou falando de gosto pessoal, gente. Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que ser muito racional nas suas escolhas. Até mesmo se a gente for pensar, a gente vai ter discussões aqui sobre a questão de uso de touros antigos, material genético recente, animais jovens, e isso é uma discussão muito importante para nós, né, de escolha de indivíduos que vão ser os pais da próxima geração. E também a seleção, né, tão importante quanto selecionar os melhores é retirar os piores. No começo das aulas que nós tivemos, nós falamos muito sobre como mudar a média, né? Se eu consigo excluir aí os piores indivíduos, eu já consigo mudar a média, né? Então, isso também é uma coisa que eu tenho pensado muito nessa questão da seleção e como hoje a gente está banalizando esse processo de seleção. Porque é uma coisa muito técnica, é uma decisão muito difícil. E você tem que trabalhar com números verdadeiros e um banco de dados realmente consistente. Então, esse é um ponto importante. E aí, tem alguns fatores que vão interferir no resultado do seu processo de seleção. Variabilidade genética tem se discutido muito, né? Eu já citei aqui eu dei esse exemplo dessa chegada desses animais, que são possibilidades genéticas, né? Não vou entrar na questão do mérito da venda, da facilidade de não ter que importar, ou até exportar daqui para outro país, que nós temos os nossos protocolos sanitários, mas essa variabilidade é importante. Então, você tem que conhecer muito bem o material genético que você está trabalhando, né? Às vezes é engraçado que quando você trabalha com aves e suínos é um formato, e banco de dados também de bovinos é outra forma. Lembrando que ali nós estamos trabalhando com número, né? Não é aquela, essa eu gosto ou não gosto. E isso também, gente, é uma coisa importante. Quando vocês vão para um programa de seleção numa fazenda, por exemplo, de gado de leite, gado de corte, você também vai mexer com os gostos, né? Porque, por exemplo, quando você mexe com aves e suínos, é muito mais automatizado isso, né? Ó, você vai pegar esse suíno, vai casalar com esse, com aquele, pronto, beleza. Aí, quando você parte mais para a parte bovino de leite e bovino de corte, você já tem as preferências pessoais muito mais acentuadas. E é o tal do gosto. Gosto é um negócio que complica demais o nosso meio de campo, porque é um processo muito racional, né? Vocês viram lá no vídeo, até mandei lá, não sei se quem conseguiu abrir lá, que eu mandei por e-mail, que preferências sociais, preferências pessoais e até mesmo do que entendimento que é melhor foram colocadas em detrimento, por exemplo, da saúde de um animal, né? Isso também é uma coisa que
deve ser levado em consideração. Nós temos características que estão associadas, por exemplo, à longevidade do animal, né? A ele tem uma capacidade melhor de expressar suas características. Então, essa variabilidade, voltando aqui, ela tem sido colocada muito em xeque. Por exemplo, importação de material de fora. Será que até que ponto nós conseguimos fazer ganho genético com o material que nós temos aqui? Alguns chamam aí de platô, de limite, né? Eu até brinquei numa das aulas nossas. Qual que é o limite da seleção genética? Será que vai chegar um dia que eu vou quebrar um ovo e vai aparecer um frango de 2,5 kg? Né? Aí eu falei muito da questão fisiológica. Né? Então, isso aí também é uma coisa que... Até que ponto nós vamos chegar nisso, gente? Né? Tem um limite nesse processo? E aí eu falo para vocês, vale a pena trazer um material genético de fora para aumentar essa variabilidade? Ou que nós temos que dar uma mutaçãozinha ali, já dá uma variabilidade de vida que segue? Então, acho que isso também é um ponto que deve ser colocado em discussão, a seleção. Porque, às vezes, é o seguinte, vamos dar um exemplo mais claro. Eu tenho um botijão lá que eu tenho 50 touros. 30 deles são aparentados entre si. Será que tem variabilidade genética? Qual é o conceito de variabilidade genética? Isso é importante. Intensidade de seleção. Esse também é um ponto importante. Qual que é a sua intensidade? A palavra já diz, intensidade vem do tanto que você faz, do tão intenso, né? Vamos falar assim. Então, por exemplo, uma coisa é eu selecionar em 1.000, 10. Outra coisa é eu selecionar 100 e 1.000. A intensidade de seleção é diferente. E ela vai estar associada também ao ganho genético. Tá? Então, intensidade de seleção é um conceito importante para nós. E aí vai de encontro também ao chamado tamanho efetivo de população. Né? Nós vamos, quando a gente for falar de endogamia, eu vou ter uma parte lá do gado de leite que eu vou trazer essa temática para vocês. A endogamia, gente, nós temos lá, a gente fala dos acasalamentos, né, sistemas de acasalamento, nós temos os acasalamentos entre semelhantes e dessemelhantes, lá, né, pelo livro que eu passei para vocês, né, alguns chamam aqueles, vamos dizer assim, os melhores com os melhores, os piores com os piores, ou os melhores com os piores, os piores com os melhores. Fazendo uma extrapolação aqui, ou seja, a gente definir como que vai ser essa combinação, ela vai interferir muito no tamanho efetivo da população. Então, o tamanho efetivo da população, que nós vamos ver lá, ela está muito ligado à endogamia. Por quê? O tamanho efetivo da população é como se eu estivesse pegando uma quantidade que eu tenho de animais. A endogamia é um funil, gente, se a gente fosse pensar. Se eu tenho uma base genética de diversidade desse jeito, eu reduzir ela, eu não consigo na outra geração aumentar ela simplesmente pelo tamanho de quantidade de indivíduos, vamos dizer assim. Então é importante ter esse conceito de que a endogamia e o tamanho efetivo da população são importantes. Só para ficar mais claro o conceito do tamanho efetivo da população, ele é muito usado para determinar se uma população está em risco de extinção, por exemplo. Qual que é o tamanho? É como se eu fizesse assim, por exemplo, sei lá, chutando, tá? O tamanho efetivo de uma população é de 10. Eu posso ter 1.000 indivíduos vivos, só que esses 1.000 indivíduos, do ponto de vista genético, de variabilidade, é como se fossem só 10. Tá? Fazendo uma comparação um pouco esdrúxula, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, o tamanho efetivo de população, é lógico, depende dessa proporção de macho e fêmea, né? Nós vamos discutir isso também, mas está muito associado a essa questão do ganho genético. E a endogamia também, gente, que nós vamos falar, ela tem dois lados importantes, né? Já extrapolando um pouco aqui, que é o lado que a gente fala dos indivíduos terem a questão da prepotência, que são indivíduos mais parecidos entre si. Por exemplo, se um indivíduo casar com sua prima, a chance deles terem uma carga genética comum é muito maior, porque eles têm genes em comum que vieram da família. Então, o filho tende a ser mais próximo dos dois. Isso a gente chama de prepotência. E quando a gente fala de depressão endogâmica, que é a perda pela endogamia, ela é devido ao aumento da homozigose. Tá? Depois eu posso até estar explicando isso lá na parte da endogamia, mas quando a gente aumenta a homozigose, é os homozigotos dominantes, vamos falar azão, por exemplo, fica fácil, e azinho. E quando vem o azinho, geralmente as características
tem uma perda devido a essa expressão dessa variante, tá? Desse formato de homozigose recessiva. Então, isso é importante. Mas o que vem a nós também aqui é a questão do método de seleção. Eu vou falar aqui agora de alguns outros métodos que são bem clássicos, né? Certo? Então, deixando claro, nós discutimos na aula passada as diferenças, né, entre a questão de seleção natural e seleção artificial. Isso aqui, ficar claro, tem sido muito repetitivo na questão de que não é criar novos materiais, é selecionar os existentes, tá? Ok? Aí, isso aqui eu só repito aqui para até ficar mais fácil, que alguns erros de processo de seleção que você vai ter que reorientar os programas de melhoramento. E quando a gente pensa num programa de seleção artificial, lógico, seleção artificial é feita pelo homem, primeira coisa a gente tem que entender é o que selecionar. O que eu vou selecionar? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se eu quisesse selecionar bovinos cor-de-rosa, o que vocês acham? Do amarelo, de uma pelagem específica. Vocês acham que eu ia ter sucesso? Lembrando que a pelagem é um processo complexo aí de definição. Existem alguns trabalhos até na Embrapa para determinar esses genes que estão associados. E tem raças que têm... Vamos dar um exemplo. O girolão tem mais de 60 tipos de pelagem, né? Vocês acham que valeria a pena eu selecionar uma específica pelagem, por exemplo? Põe no chat aí, moça. Vê se o coração está batendo. Sim ou não? Hã? Vamos ver. Vamos ver quem vai ter coragem de escrever no chat. Eu não vou apertar, não, gente. Pode ir sem medo de ser feliz. Não. Então, Natane, por que você acha que não valeria a pena? Eu posso falar aqui no microfone, Rafael? Pode, claro. Eu acho que, tipo assim, a cor da pelagem não seria tão legal para você, já que é um processo muito longo, não seria, por exemplo, um melhoramento se for um gado de leite, se for... Não vai valer, não vai ser, como é que eu falo, economicamente viável você selecionar a cor da pelagem, sendo que, no caso, a gente queria mais qualidade do leite, entendeu? Isso que falou é uma coisa importante, né? Num passado não muito recente, Natane, nós selecionamos indivíduos pelos aspectos raciais, né? Pela questão relacionada, por exemplo, à cor. Natane, você já ouviu falar de tribofe? Não, nunca ouvi falar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar a apresentação. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Cor. Deixa eu ver se eu vou achar aqui também. Bom. Ver se eu vou achar aqui que eu não procurei. Mas eu tenho outro aqui que eu também quero achar. Quer ver? Vamos lá. Se bem, Rafael, que os Nelores que são pintados, eles fazem um sucesso, né? Tem a ver com a cotelagem. Então, Mariana, por que quem definiu essa pelagem? Foi uma boa pergunta, mas quem que definiu que tem Nelore branco e tem Nelore preto e branco? Eu acho que é o usual, a gente vê mais o branco, é o mais comum, né? É o que a gente mais acostumada a ver. Mas eles, se tiver de pelagem escura, eles não registram não, Mariana. Mas por quê? Quem definiu? A raça mais pura, desde sempre foi pelagem branca, e aí, não sei. Então, na verdade, quem definiu isso foi o brasileiro mesmo, né? Na verdade, o que acontece? Criaram um padrão em cima de alguns produtores, em cima disso, e afirmaram que a pelagem, se vocês forem pegar o registro genealógico lá, na verdade, o padrão racial, né? Tem um livro lá, e ele fala o que é permissível ou não permissível. E foi feito muito nesse sentido. Se você for na Índia, que é a origem do Nelore, você vai ver diferentes cores lá, que às vezes é permissível lá, tem lá e aqui não tem.
entendeu? Então, essas modificações, pelagem, coloração, como eu citei aqui, né? Então, isso vai muito de um padrão que foi definido por quem? Pelo ser humano, né? Eu falei, ó, tem que ser dessa cor aqui, né? E é o que nós queremos agora. Então, não pode ser fora dessa pelagem, fora dessa cor. Então, isso aí também é uma coisa que vem sendo muito questionada. E também tem um gosto, né? Aí entra o quê? No começo, nós tivemos algumas perdas relacionadas ao processo de seleção, foi muito porque a gente tinha detrimento, seleção de características, vamos dizer assim, que não são produtivas, né, que não tem um ganho genético. Por exemplo, se o animal tiver a pelagem vermelha e branca, ou branca, vai fazer uma diferença do ponto de vista de produção? Não estou entrando aqui no questão de despigmentação nem nada, pelado tranquilo. É só questão de cor mesmo. Então, muitas vezes, esse foi um processo que nós tivemos várias vezes associado a isso, e isso trouxe algumas perdas do ponto de vista de ganho genético, porque em detrimento da seleção, esse também foi um ponto muito questionável. Vou até pôr a apresentação aqui. Depois eu vou achar aqui a cor aqui, eu vou pôr para vocês, que é de uma outra disciplina que eu dou, que é de exterior e julgamento. Voltando à pandemia, viu, gente? Fica até o convite para estarem fazendo a disciplina, porque lá a gente faz um estudo mais profundo dessas questões raciais aí, que a Mariana citou, das cores, né? Porque a cor, teoricamente, não tem valor comercial. Mas, por exemplo, Mariana, qual que é a cor que você gosta mais? Preto. Preto. Se eu chegar para você e falar assim, ó, tem uma camisa preta e uma branca, a diferença é R$2. Você vai querer qual? Preto. Preta. Então, muitas vezes, vai muito do gosto da pessoa. Eu falo isso, gente, porque, por exemplo, comércio de touros, tourinhos, tá? E tem coisas que é muito assim. O pessoal gosta muito de procurar. Quem é? Que tem um aqui que gosta bem do girolando. Cadê o Túlio? Tá aí? Deixa eu ver. Não, o Túlio não tá aqui, não. Senão eu ia mexer com ele. O que acontece? Tem gente que fala que o touro gir, mouro claro, porque no gir não tem branco. É mouro claro, né? Ele dá mais chance de dar fêmeas girolando, que nós vamos falar o que é isso, meio sangue, angolana, que se associa, por exemplo, angolana que eu falo assim, gargantilha, tem o branco debaixo do pescoço, na sua barbela, tá? Falam que ela é mais produtiva, mas e aí, tem isso mesmo ou é mais um gosto? Né? Então, essas coisas a gente tem que estar muito atento em relação a essa questão dos aspectos do que selecionar. Tá? Então, definir isso é muito importante. E nós temos que pensar em aspectos realmente econômicos. Tá? Qual ambiente que vai? Né? Igual virar para você e falar assim, ó, eu estou querendo criar vacas da raça holandesa no semiárido do Nordeste. Vai dar certo? Será que elas vão estar mais adaptadas? Então, é complicado. Né? Os objetivos de seleção, o que eu vou estar colocando de características, os critérios de seleção e as metodologias também. Existem várias metodologias e vários critérios. Aqui eu faço um parênteses, leia um livro lá que eu coloquei lá, que ele é bem completo em relação a isso tudo que nós conversamos. E os métodos de seleção, gente, né? Método de seleção é importante para nós definir, né? Que é o valor genético, né? Ou econômico do animal, né? Mas aqui nós vamos manter em relação... E ele é para várias características. Por exemplo, o valor genético de uma vaca para produção de leite, ela é oriundo de 3 informações hoje, quando a gente faz a avaliação genética. A gente usa uma metodologia hoje, na maioria dos programas, que inclui dados fenotípicos, né, a matriz de parentesco, ou seja, a informação dos parentes, e a parte genômica. Né? Então, a gente usa até o termo genômico. Né? Então, isso é importante para nós. Então, nós temos que lembrar que o valor genético do indivíduo, ele é herdável do seu pai e de sua mãe. Então, ele é metade do seu pai e metade de sua mãe. Então, a gente tenta estimar isso para várias características. Valor genético para a produção de leite, valor genético para a produção de ovos, valor genético para ganho de peso de determinada característica, né? A correlação genética. Eu dei um exemplo aqui, que quando vocês fazem um experimento lá que tem um efeito do ambiente do genética, um efeito do ambiente mais o genético, é uma correlação fenotípica. Né? Então, por exemplo, se eu fizer um experimento e não tiver o ajuste desses dados, o que importa para nós no melhoramento
é o valor genético do indivíduo, tá? Então, isso é importante. E outra coisa, né? O máximo ganho por unidade de tempo por geração. Então, se eu fosse perguntar, ô, Natane, você está me ouvindo? Oi, estou. Deixa eu te perguntar, se você quisesse selecionar durante... Mal te pergunto, qual que é a sua idade hoje? 24. Se você estivesse começando a mexer com seleção de gado de leite, e eu falasse para você que você ia fazer o acasalamento durante 7 gerações, quanto tempo você acha que você ia ter quando acabasse as 7 gerações? Vamos Calma por aí, aí. deixa eu pensar aqui. Vamos fazer, vou te ajudar, ó. Uma vaca. Eu acho que uns 40. Vamos pôr aí, ó. Vamos pôr intervalo entre gerações, que é outro termo que a Ah, gente coloca. Vamos pôr aqui o intervalo entre uma geração e outra de bovinos de leite. Vamos pôr 4 anos. Vamos fazer 5 para ficar fácil, só para fazer a conta matemática, a minha tá? conta eu fiz com mais ou menos com 3. Vamos pôr mais um bocadinho, que o seu tá bem. Vamos Mas, pôr. Nós não estamos nessa peteca toda, não demora um pouquinho mais. Tem rebanhos que o intervalo é menor, né? Depende muito da raça, do maneiro. Mas vamos pôr aí que seja 4, então, para ficar um meio termo. 7 vezes 4, 28. Olha qual que é a sua idade que você está, né? É um trabalho de uma vida. Agora, quando você mexe, por exemplo, com codornas, vamos dar exemplo, no ano você consegue fazer, nossa, muitas gerações. O intervalo é muito curto. Então, também o melhoramento animal vai muito em função da espécie que você usa. E o mais importante é o máximo ganho por unidade de tempo. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento a esses conceitos aí e os métodos de seleção aí que você faz. Tá? Essa fórmula aqui é a intensidade de seleção vezes a herdabilidade vezes o desvio fenotípico, né? Lembrando que fenótipo em inglês lá tem um pezinho na frente, né? Em tradução, sobre tempo. Então, o ganho por unidade de tempo é fundamental para nós. O melhorista, ele luta contra o tempo. E o tempo está associado à fisiologia do animal também. Tá? Então, isso aí é importante para nós. Eu vou falar de alguns métodos que são clássicos aqui da seleção, mas existem adaptações dos mesmos, tá? Esse aqui, até fica a dica, gente, se vocês quiserem pegar o livrinho, tem uns cadernos didáticos da UFV, vocês podem estar procurando o livro do professor Paulo Sávio. Eu acho que o título é Método de Seleção, tem que lembrar o nome aqui certinho, mas tem lá, o professor Paulo Sávio tem vários cadernos didáticos lá, que são bem interessantes lá, e fala um pouco dessa discussão nossa aqui sobre o método de seleção. Tem o chamado método de tandem, né? É uma seleção de uma característica só, e você exclui todas as outras até que o nível seja atingido, o nível que você quer. Vamos dar um exemplo. Ó, meu trabalho de seleção, eu coloquei como meta que eu quero chegar a 3.500 litros de leite. E vou selecionando. Geração, aí a população mudou. Né? Tem que lembrar que no melhoramento a gente trabalha para mudar aquela curva lá, né? Lembrando que são características aí que tem variação ao longo do tempo, distribuição binomial. Então, quando você muda e atingiu o seu objetivo, que era 3.500 quilos de leite, você parte para outra. Tá? Então, esse é o pronto. E também uma coisa importante aqui, até para vocês pensarem aqui, que veio o meu caso, é a questão também depois da discussão, que nós vamos fazer lá em gado de leite. Eu já estou aproveitando aqui para ir jogando alguns assuntos aqui na nossa conversa, que é o propósito da raça. Né? Se fala muito, por exemplo, para produção de animais para leite, produção para corte, dupla aptidão, né? Ou seja, o animal tem mais... E até tem uns que eles falam, quando você considera, por exemplo, tração, produção de leite, produção de corte. Então, assim, tem uma variação muito grande. E teve raças também que mudaram ao longo do tempo as suas atribuições. Vamos dar um exemplo aqui. O gado gir, na época da década de 40, 50, não se falava muito para a produção de leite do mesmo. E até mesmo naquele momento, você tinha até alguns artigos que falam que existia uma seleção ao contrário. Por quê? Quem mexe com gado de corte não quer uma vaca que dê muito leite. Porque quer que dê, assim, leite suficiente para uma boa habilidade materna, que tenha um ótimo ganho de peso, etc. e tal. Mas se ela tiver muito leite, você vai ter que ordenhar, senão vai ter mastite. Falando de uma forma simplista. Então, aquelas que tinham muito leite, por exemplo, numa época que a raça G
não era colocado como uma especialização para leite, você fez uma seleção invertida, aquelas que eram muito leiteiras, você até descartava, porque dava problema de mastite, né, dava problema em relação aí ao consumo do leite na mesma, né, dos bezerros, aquele negócio todo excesso e por aí afora. Então, isso aí também são coisas que a gente tem que avaliar a questão da raça e a sua aptidão dentro das linhagens, do processo de seleção. E aí, no caso, esse método de tandem aqui especificamente, nós temos que lembrar que apesar de você selecionar uma característica só, ele vai estar interferindo em outras, porque tem as correlações, né? E essa mudança vai ocorrer na medida que você vai tendo etapas. Só que é o seguinte, como nós temos essas correlações, se eu selecionar uma, eu vou interferir na outra. Vai mudar alguma coisa. Não é uma coisa isolada, né? Nós temos características regiões dos genes, lá do DNA, que vai interferir em mais de uma característica. Então, esse é o primeiro método chamado método de tandem. Outro método que nós temos, que também é um clássico, que é o método dos níveis independentes de eliminação. O que é isso? Eu defino, né, os limites para cada característica. Por exemplo, idade é o primeiro parto, 30 meses, e dá a produção de leite, 3.500 litros no mínimo, produção de gordura, sei lá, X, e eu ponho um mínimo, e aqueles que estão abaixo desse mínimo, eles vão ser eliminados. Mas aí qual que é a dificuldade? Às vezes você tem um animal que é espetacular para produção de leite, produção de gordura, mas não tem bom resultado para avaliação de idade a primeiro parto. E aí acaba que você vai tendo uma dificuldade em relação a isso. Lembrando que quanto mais características você coloca no programa de seleção, mais difícil é o ganho. Vai só ficando mais difícil o processo. Nós temos uma relação em relação a esse N características aí, tá? Então, isso é importante. E nós também temos características que são medidas também só em idades avançadas, né? Tem toda uma série aí, você tem que ter muito discernimento que está sendo feito nessa questão do método dos níveis independentes de eliminação. Outro método é o método índice de seleção, tá? Ele é muito usado, essa metodologia, Uma coisa que é importante também, até a gente citar. Muitas metodologias que são usadas no melhoramento animal, elas tiveram as suas bases definidas há muito tempo. Né? Vocês estão vendo aí dois, Smith 36, Hazel 43. Eu fiz questão de colocar isso por quê? Teve uma época que a grande limitação do melhoramento animal e da avaliação genética dos animais eram computacionais, por exemplo. Você tinha a metodologia, mas você não conseguia aplicar, por quê? Porque você não tinha recurso, por exemplo, computacional. Imagina um banco de dados, por exemplo, de uma associação brasileira, sei lá, de criadores de girolando, né, até de zebuíno, né, lógico, quantos dados tem, né, programas de aves, suínos. Então, você tem que ter um banco de dados, um computador muito robusto para rodar isso tudo, né? E aí, o índice de seleção, ele tem colocado aí como uma forma de combinar, né, várias características e é colocado como um método que tem um desempenho superior aos anteriores. E aí você tem que usar muitas técnicas de regressão, por exemplo, e fazer ponderadores das características, né? Exemplo o índice de seleção para vaca de leite. O índice é igual ao peso para cada característica, e X1 é a média de N produções da mãe, X2 N produções da vaca e os outros parentescos aqui. Então, esse é um exemplo de você formar um índice para ranquear. Tem vários sumários hoje que fazem esses índices e fazem esses pesos aí de diferentes formas também. Pode estar dando esse peso aí conforme o programa acha da sua importância. Existem várias metodologias para estar estimando e estar dando peso econômico para esses índices, tá? Para as características dentro dos índices, perdão. Tá? Aqui um índice mais completo, não vou entrar nessa questão aqui de sistemas de equação. Isso aí é para quem quiser seguir aí na parte do melhoramento animal, vai ter aquela realidade, como eu comecei aqui na aula, como é que ela vai estar sendo apresentada. Aí, só para de curiosidade, a álgebra linear que a gente usa muito, né, equações matriciais, né, isso é importante, matriz de variância, covariância, que vocês não precisam preocupar, não. E esse aqui é um que o BLUP, né, melhor preditor linear não viesado, que é a partir de Henderson, né, a predição dos valores genéticos, e a gente usa a metodologia de modelos mistos. Aqui é só para vocês terem ciência, eu não vou aprofundar,
mas vocês saberem que existe uma metodologia de modelos mistos que a gente usa hoje para estimar realmente fazer a avaliação genética dos animais. Então é fundamental aí, quem quiser participar, esse BLUP aí, a gente usa a informação de toda a matriz de parentesco, a gente tenta comparar os animais em diferentes níveis, eu avalio o reprodutor, fêmea, progênio. Então, quando a gente faz uma avaliação genética, a gente usa essa metodologia aí, né, para diferentes tipos de características e medidas também em diferentes épocas da vida aí do animal, tá certo? Tá? Então, o BLUP, ele teve aí a partir de uma evolução, nós tínhamos um modelo reprodutor, depois partiu para o chamado modelo animal. Quando vocês forem pegar lá os sumários de touros, que a gente vai ver, vai falar da metodologia. Então, para casa seu aí, vai ser ler a metodologia do sumário de touro quando for minha vez de conversar com vocês novamente, ok? Aqui só para vocês darem uma assustada de leve aí, como é que é a equação de modelos mistos, né? As matrizes, é um negócio bem interessante aí, tá? E qual que é o objetivo? Tirando essa metodologia estatística aqui que eu não aprofundei, a avaliação genética tem por finalidade identificar o mérito genético dos animais. Nós fazemos a predição do valor genético e esses valores e essas avaliações genéticas eu vou usar para estar escolhendo quais vão ser os pais da próxima geração. Aí nós voltamos no loop aí no começo da nossa conversa, né? Então, a partir do valor genético para a produção de leite, eu consigo estimar. Antes eu usava muito assim, para fazer os acasalamentos, eu usava às vezes os dados fenotípicos. Vamos pensar na década de 40 e 50, as avaliações eram muito baseadas nos dados fenotípicos. E tem que lembrar, gente, banco de dados e mensurar, como eu já falei hoje, é fundamental, importantíssimo para nós. E hoje o que acontece? Eu, por exemplo, quando eu estou puxando um programa de melhoramento, eu pego as informações das avaliações genéticas que eu tenho dos animais, para definir quem? Quem vai ser o pai e a mãe da próxima geração. Tá? Então, nós temos isso para diferentes indivíduos, ok? Isso é importante demais para nós, tá? E aí, tem que lembrar da qualidade da informação e a quantidade. Quanto mais informações eu tiver, quanto mais confiável o banco de dados, né, quantidade suficiente, isso é fundamental, né, para que a gente possa estar trabalhando. Lógico, tem características também que são visuais, tem características mais... cada característica tem que entender muito bem como a sua forma de avaliar e como é a sua forma também de trabalhar isso dentro do banco de dados, qual a metodologia, tá? Então, isso aí vai ser importante para a gente fazer uma boa avaliação genética. Aí a gente monta o banco de dados com as informações, todas essas que eu citei anterior, e uso o método genético estatístico, computacional, e aí eu crio realmente os sumários aí, as DEPs, as PTAs, né? Lembrando que DEP é a diferença esperada do progênio. Nós vamos ver isso muito lá em gado de leite, que vamos dizer assim, o termo mais a português, mas a gente usa muito em gado de leite a PTA, e a gente faz um sumário com todos os resultados desses animais aí referentes a isso, tá? Era até, voltando aqui, então, gente, só um minutinho aqui, vou botar aqui a nossa tela. Ok. Eu vou parar de gravar, que a nossa aula era até aqui. Vocês têm alguma dúvida em relação até aqui no conteúdo da disciplina, pessoal? Dá um salve aí para nós. Tá tudo ok? Tudo tranquilo? Rafael. Diga, Eduarda. Eu posso tirar uma dúvida sobre exercício? Claro, por favor. Eu te mandei um e-mail perguntando, eu fiquei um pouco confusa com aquelas gerações. Então, eu até respondi lá, é ruim que a gente manda por e-mail, às vezes não fica claro, que é o exercício de genes ligados ao sexo, não é isso? Isso, esse mesmo. Tá, eu vou parar a apresentação aqui e eu faço aqui para vocês, pode ser? Porque aí eu vou colocar essa aula lá para não misturar os assuntos, senão pode gerar um pouco de confusão. Pode sim.